12 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Sebrae entra na defesa do parcelado sem juros e presidente da entidade fala em programa Desenrola específico para micro e pequenas empresas. Reforma tributária está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E uma conferência em Brasília trata de tecnologias emergentes e da transformação do empreendedorismo. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota neste momento o texto da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Entre as principais mudanças, a unificação de 5 impostos já existentes para a criação de outros 2, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A reforma prevê ainda isenção de produtos da cesta básica. O relator da PEC, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse que a expectativa é que o texto seja aprovado hoje na comissão. Nós estamos confiantes, acho que temos votos para poder aprovar. É claro que vai ser uma matéria longamente discutida, porque é um tema que mexe com todo o brasileiro, todos nós somos contribuintes, mexe com todo o setor produtivo do Brasil, e mexe, obviamente, com a Federação Brasileira. Então, todos estão se manifestando. Nós recebemos aqui, praticamente, só no meu gabinete, passaram mais de 1.200 audiências, nesses 110 dias, aproximadamente, em que nós estivemos funcionando em função da relatoria da reforma tributária. Portanto, nós procuramos ouvir a todos os segmentos, dar atenção a todos os segmentos e procuramos, na medida do possível, representar essas pretensões sem perder o horizonte dos fundamentos da nossa emenda constitucional, que é a simplificação, a neutralidade, a transparência, a segurança jurídica, o equilíbrio federativo, porque, afinal de contas, o brasileiro não suporta pagar mais imposto. Tanto é assim que nós colocamos uma limitação da carga tributária no texto que nós apresentamos na Comissão de Constituição e Justiça. A nossa pretensão é que a reforma tributária seja equilibrada para todo o território nacional, para que todos os brasileiros possam estar engajados nesse esforço de restabelecer a credibilidade, a confiança, a simplificação, e que nós possamos reduzir o custo Brasil do ponto de vista tributário, para a economia voltar a crescer, para a base tributária ampliar e olhando para o médio prazo, inclusive, para uma queda da carga tributária. Nós esperamos que a base tributária seja ampliada, que o PIB cresça e que, portanto, a alíquota possa vir cada ano para frente, não no curto prazo, mas no médio prazo, sendo reduzido exatamente pela ampliação da base e pelo crescimento da economia. O parcelamento sem juros no cartão de crédito pode estar com os dias contados. Até o fim do ano, as instituições financeiras devem apresentar uma proposta de autorregulamentação para reduzir os juros do cartão ou do crédito rotativo. E é o que prevê a lei que criou o Desenrola, o programa de renegociação de dívidas. Para o Sebrae, a limitação ou o fim da modalidade pode prejudicar os pequenos negócios. Em entrevista à Band News, o presidente da entidade, Décio Lima, conversou com a jornalista Lana Canepa e alertou para o risco dessa mudança. A gente confere agora um trecho dessa conversa. Quase 80% dos consumidores no Brasil recorrem ao parcelamento sem juros pelo cartão de crédito, e acabar com esse recurso pode ser um risco muito grande para as pequenas empresas do Brasil que geram muitos empregos. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Sebrae, Décio Lima, e também sobre a importância desse parcelamento para a população, né? Muita gente deixa, presidente, para fazer compras em valores maiores,
recorrendo ao parcelamento sem juros no cartão de crédito. É muito importante para as empresas? Olha, Lana, com certeza não há como se imaginar o setor que representamos, que são os micros e os pequenos negócios, sobreviverem sem a utilização do cartão de crédito na modalidade do parcelamento sem juros. Além disso, isso é um processo cultural do nosso povo. O nosso povo tem o hábito de parcelar as suas compras e, ao mesmo tempo, os micros e pequenos empreendedores se utilizam do próprio parcelamento do cartão para manterem os seus negócios, manterem os seus estoques e produzirem essa grande riqueza da economia brasileira, que são os micros e os pequenos empreendedores. O diagnóstico que nós temos da economia mundial coloca o Brasil muito aquém de ser um país que possa imaginar o crescimento econômico com base na possibilidade, principalmente, de créditos, justamente por conta dos aspectos das cargas altas de juros que são incompreensíveis. Então, eu penso que uma conquista como essa do parcelamento sem juros no cartão de crédito é andar para trás ainda mais daquilo que nós precisamos enfrentar daqui para frente para permitir que o Brasil acompanhe principalmente esse momento extraordinário da nossa economia, que o FMI previa um crescimento do nosso PIB em dezembro para 0,9, se não me engano, e que hoje o nosso crescimento já alcança 3 vezes mais do ponto de vista econômico. Já estamos em patamares de 1.600.000 novos empregos alcançados, a sua grande maioria dos micros e pequenos empreendedores, ou seja, nós estamos tendo uma expectativa muito otimista com a economia, mas falta justamente o crédito, que é inclusive o grande desafio que nós estamos trabalhando aqui no Sebrae, para construirmos um fundo garantidor junto com o BNDES e pretendemos oferecer para os micros e pequenos empreendedores a maior oferta de crédito da história do Sebrae para o próximo período, justamente para que nós possamos alavancar e manter os pequenos negócios. O Desenrola já ajudou muita gente a sair de um cenário de endividamento e está com o nome limpo para, inclusive, investir mais, né? Porque a inadimplência é muito diferente do investimento que se faz e que é necessário de ter o crédito, ter um nome limpo para pegar mais crédito. Então, vai ter um Desenrola especificamente para as micro e pequenas? Estamos trabalhando com muita intensidade junto com os órgãos do governo, com as entidades, para que a gente possa atender um público de 6,5 milhões hoje de micros e pequenos empreendedores que precisam urgentemente ter uma possibilidade de resolver o seu passado com relação ao crédito. E é evidente que essa base, que são os micros e pequenos empreendedores, reúne nesse momento uma grande expectativa de aumentarem os seus negócios e não terem dificuldades de realizá-los, como a grande maioria, infelizmente, passou recentemente esses problemas aqui no nosso país, dos quais nós temos essa conta dura de 6,5 milhões de micro e pequenos empreendedores que não conseguem obter crédito porque estão endividados. Bom, então a expectativa é de um Desenrola especificamente para as micro e pequenas empresas já para o começo do ano que vem, janeiro. Essa é a expectativa, né? Acredito que o ministro Fernando Haddad deve estar debruçado nessa problemática, está interagindo com os setores responsáveis para que nós possamos atender esse público, porque ele é a base da nossa economia, como disse, que são os micros e pequenos empreendedores. A limitação ou fim do parcelamento do cartão de crédito pode resultar no fechamento de 13% dos estabelecimentos de varejo no Brasil. A expectativa é da Confederação Nacional do Comércio, que ainda aponta a exclusão do consumidor a bens indispensáveis. Quem explica é o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Tavares. O parcelado sem juros, ele é a principal modalidade aí de crédito e de modalidade de venda do nosso varejista. Então, ele tem 2 componentes aí muito importantes.
o do empresário, né, que depende das suas vendas dessa modalidade, e o do consumidor, que depende dessa modalidade para poder ter acesso a vários bens que, se não existisse, não é uma discussão sobre ele pagar um pouco mais caro ou ajustar um pouquinho ali seu padrão de consumo. É uma solução extrema, né? Ele consome zero. Se você não tiver essa modalidade, muitos consumidores não vão ter muito acesso aos bens que hoje são praticamente necessários aí para a vida, né? Como geladeira, um computador, coisas do tipo. E tem um ponto assim que é importante esclarecer às vezes nessa discussão, que é a opção do consumidor em adotar o parcelado sem juros, ou do próprio empresário quando utiliza essa modalidade para comprar insumos e montar ali o seu estoque, etc. Não é uma escolha cultural. Ele não faz isso porque ele gosta de parcelar, porque o brasileiro aderiu à cultura do parcelado sem juros. Esse é um problema de renda. A gente tem dificuldade para lidar, a população média, né, a população comum brasileira, ela tem dificuldade para lidar com os preços elevados que a gente tem dos nossos equipamentos. A gente sabe que produzir no Brasil é caro, vender no Brasil é caro. Então, se a gente pegar o dado do salário médio do brasileiro, divulgado no fechamento do segundo trimestre, o salário médio brasileiro é de R$ 2.800. E hoje uma geladeira custa R$ 2.800, R$ 2.500. Então, se ele não puder usar a modalidade 12 vezes sem juros, 18 vezes sem juros, a outra opção é não ter a geladeira, porque custa um salário inteiro desse trabalhador, o salário bruto, né? Não estou nem falando do salário líquido. Então, um problema de renda que a gente tem, e essa modalidade ela pode, sim, ser uma bomba atômica no setor de varejo. Hoje, 13% dos estabelecimentos de varejo vendem mais do que 80% só na modalidade parcelado sem juros. Isso representa 418 bilhões de reais por ano. Então, assim, extinguir o parcelado sem juros pode acarretar numa exclusão, num fechamento de 13% dos estabelecimentos de varejo no Brasil. Então, assim, é muito séria essa medida. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Odefar, assinaram uma carta de intenções para promover as exportações do Brasil. O BID vai apoiar o Ministério de Desenvolvimento e Comércio na implementação do novo processo de importação no âmbito do Portal Único de Comércio Exterior. O programa é o principal projeto de desburocratização do comércio exterior brasileiro. Para isso, serão investidos 5 milhões de reais. Outras ações devem aumentar o número de micro, pequenas e médias empresas exportadoras e iniciativas voltadas a ampliar o acesso de produtos da biodiversidade da Amazônia no mercado internacional. Os pequenos negócios respondem por 71% dos empregos criados no Brasil. Do total de 1,5 milhão de vagas geradas até setembro, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 1.100.000. O setor que mais contribuiu para a criação de postos de trabalho foi de serviços. Por atividade, o destaque foi para a construção de edifícios. As informações são do SEBRAE, com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E no próximo bloco, Caixa Econômica faz leilão de 5.600 imóveis este mês. Nós voltamos já já. Onze e 46 agora pelo horário de Brasília, e nós seguimos com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, com o avanço da tecnologia e as mudanças de comportamento dos consumidores, as empresas precisam entender e adotar o chamado ERP, é uma sigla em inglês, que pode ser traduzida como Planejamento de Recursos Empresariais. A importância e como aplicar são assuntos da nossa conversa agora, com Bernardo Carvalho, fundador da Visum Digital, que é uma empresa especializada em consultoria e transformação digital. Bernardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem contigo? Ótimo, tudo bem, obrigado por aceitar o nosso convite. Bernardo, vamos lá, para além do desmembramento da sigla, me diga o que é uma ERP? Bom, o ERP nada mais é do que um sistema de gerenciamento de recursos, assim como diz um pouquinho da sigla, claro,
mas é um sistema muito importante para todas as empresas, uma vez que ele faz a gestão financeira, ou seja, da contas a pagar, contas a receber, da parte de contábil, entre outras frentes. E uma das mais importantes que o ERP trata é a parte de suprimentos, serviços e compras, né? Ou seja, a gestão da produção. Acho que o ERP ele cuida aí do que a gente chama de back-office das empresas e garante que ele tenha pontos de controle muito bem controlados e muito bem gerenciados pela autogestão da empresa e de uma forma óbvia também que o time de operações consiga ter as informações necessárias para operar uma empresa. Então, com o avanço de tecnologia, mudança de comportamento, com cada vez mais eficiência nos processos, é fundamental que se implante um ERP, então, nas empresas. Não dá para tocar sem, né? Olha, a nossa visão aqui dentro da Visum é que não existe uma maneira hoje de você ter bons controles financeiros e de gestão de estoque sem ter um ERP. As empresas hoje são muito complexas. Então, uma vez que você tem um momento de crescimento, você já tem uma necessidade de ter um ERP. Isso não vem só do mundo interno das empresas, mas isso também vem das consultorias, por exemplo, de contabilidade, elas já indicam isso, elas já te direcionam para esse caminho. Então, viver com a ERP é essencial, uma vez que você tenha uma visão de futuro para conseguir focar no que você tem de planejamento, como é que estão as suas finanças, o seu fiscal, o seu contábil. Então, é muito importante por esses motivos, né? Você tem que mirar um pouquinho os seus próximos meses, o que você vai fazer do futuro da sua empresa para conseguir, então, ter esses números em casa para fazer esse passo estratégico, digamos assim, tá? Então, a gente enxerga aqui dentro da Visum, não só como implementadores, mas também como operação interna, algo essencial, tá? A gente enxerga que é necessário ter um ERP para que você tenha uma boa gestão geral da sua empresa. Mas aí, como a gente pode aplicar, então, no dia a dia, na prática, o sistema ERP? São softwares? Sim, são softwares, né? A gente tem alguns de mercado super famosos aí, né? Que são SAP, Oracle, própria TOTUS, que é brasileira, OMI, Sankhya, que são brasileiros também. São softwares que são comprados, né? Digamos, de prateleira. Em sua maioria, não são implementados pela própria empresa que produz o sistema, que produz esse software, mas que a gente normalmente usa-se de um time interno especialista ou então de uma consultoria para fazer a implementação, né? Então, é uma implementação complexa, tem o seu valor, então a gente tem que dar a atenção correta, mas a gente tem que lembrar também de alguns pontos importantes durante essa implementação, né? Um deles é olhar e definir qual é o seu sistema. Em segundo momento, a gente pensar um pouquinho aí sobre quais são os processos que a gente vai implementar, quais são os processos da empresa que a gente vai colocar dentro desse sistema. Vai ser o contábil, contas a pagar, gestão de estoque, começa por aí, depois evolui. Então, definir bem esses processos e durante a implementação, envolver as pessoas corretas, né, as pessoas que vão dar o tom correto para fazer essa implementação, de dentro da sua empresa e também o da consultoria escolhida, ou se for um time de tecnologia interno também tem que ter o envolvimento correto de cada uma das partes. E por último, treinar muito bem o time para que você possa, então, operar esse sistema de maneira correta. Para a gente concluir, Bernardo, rapidinho, outro conjunto de letrinhas bastante comum e conhecido no mercado, que é CRM, né? Qual é a diferença? É mais voltada a vendas e é ERP mais a processo? Me explica um pouquinho. Bom, o ERP ele tem um foco muito maior aí na parte de back-office, como eu disse, então parte financeira, gestão de estoque, gestão de suprimentos, de compras, RH, e o CRM é diferente, né? Que é o Customer Relationship Management, é um sistema focado na gestão do seu cliente. Tem tanto a parte de vendas quanto a parte de pós-vendas, e é dentro dele que você vai conseguir fazer o acesso total do seu cliente e dar a melhor experiência possível para ele, né? Então, toda a parte de os momentos em que você encosta no seu cliente, eles devem estar dentro de um CRM. E esse CRM ele vai
te ajudar muito na parte de automatizações de comunicação, nos processos internos, para que você consiga entregar a melhor experiência possível para o lado de lá, tanto em vendas quanto em pós-vendas. Ótimo, explicado. Bom, no fim das contas, o importante é lembrar que é preciso estar sempre atento à tecnologia e inovação, cada vez mais essenciais para os negócios. Mais ou menos por aí, concluindo a conversa, e ferramentas são muitas, né, Bernardo? Tem bastante. Bernardo Carvalho, fundador da Vision Digital, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes. Que isso. Obrigado você. Até mais. Tchau, tchau. Muito bem. Seguimos. Olha, começou em Brasília a conferência Amprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação. O evento, que vai até amanhã, ajuda startups, incubadoras e aceleradoras a expandir os negócios. Inovação e sociedade, tecnologias emergentes e a transformação do empreendedorismo. Esse é o tema da conferência realizada pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores em parceria com o Sebrae e outras instituições. A gente entende que esses temas são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, né, para os desafios que a gente tem e, evidentemente, para jogar a luz sobre as instituições, sobre todo o sistema de inovação brilhante que o Brasil tem, que muitas vezes fica desconhecido. Mais de 40 grandes nomes do ecossistema de inovação e empreendedorismo vão oferecer palestras e workshops. O Tony, que é diretor executivo da incubadora Celta, uma das maiores do Brasil, foi um dos participantes do primeiro dia da conferência. Já passamos esses 38 anos, queremos que eles passem 10, 15 pelo que nós passamos 38. Acho que a gente vem somar para eles, né? Como conseguir recurso, como fazer a gestão de empresas, de startups, né? Eu acho que essa troca com esse pessoal novo e o que nós podemos passar para eles, para encurtar o caminho, eu acho que encurtar o caminho é a palavra mais certa, né? E com a conectividade com as grandes incubadoras. O projeto Sebrae Tech, criado há cerca de um ano, não poderia ficar de fora. A iniciativa apoia empreendedores no acesso a serviços que podem dar uma guinada inovadora nos negócios. É cadastrar, credenciar incubadoras e aceleradoras de todo o país para que elas possam atender startups de qualquer município do Brasil. Então, é uma grande oportunidade que a gente dá a pequenos negócios inovadores que até então não disporiam de serviços de atendimento por incubadoras e aceleradoras, e o Sebrae Tech vem justamente para preencher esse gap. Durante os 3 dias da conferência Amprotec, o Sebrae deve mobilizar cerca de 120 aceleradoras e incubadoras a participarem do projeto. A meta do Sebrae Tech é atender 6.000 startups nos próximos 3 anos. Entre os participantes da abertura oficial do evento estavam a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Nós acreditamos que cada vez mais nós precisamos realizar o que se produz no país, na produção científica. É preciso que se realize nos serviços. E startup, parque tecnológico, aceleradora, tudo isso é a realização disso, é a entrega da inteligência brasileira para diversas soluções do dia a dia do povo brasileiro. A Caixa Econômica vai promover um leilão com 5.600 imóveis no estado de São Paulo. Os descontos podem chegar a 95%. Tem casas, apartamentos e lojas. É uma excelente oportunidade para empreendedores que querem iniciar um negócio. Foi num leilão que o Antônio comprou 2 imóveis para investir. Agora está atrás de mais um. Vale a pena, porque tem pouca concorrência, o preço sai bem mais abaixo do valor de mercado. Só tem que examinar direitinho. Neste mês, a Caixa vai fazer o leilão de 5.600 imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e lojas. Os descontos chegam a 95% do valor de avaliação e os lances são feitos pela internet. A maioria dos imóveis vai a leilão por falta de pagamento do financiamento ou de taxas como IPTU e condomínio. Nessa casa de leilões parceira da Caixa, os lances mínimos variam de R$ 1.640 até R$ 2 milhões. Se ninguém confirmar, alguém dá um único lance, já leva no que a gente chama de lance mínimo. E aí cada lote tem o seu incremento.
né? E caso a pessoa dê um lance, vai subindo sucessivamente e lá ela vai acompanhar todo o histórico, toda a descrição de cada lance até o último maior lance vencedor do leilão. O preço é atrativo, mas é preciso atenção. Tem que ler todas as letrinhas miúdas do edital, ver o que está contemplado na dívida, puxar a matrícula do imóvel. Você compra no estado em que se encontra. Você compra a dívida, você quitou a dívida, é seu. Todos os problemas decorrentes são de quem arrematou. Muito bem, Jornal do Empreendedor, primeira edição fica por aqui. A próxima edição é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.